A mídia cria e destrói mitos num ritmo vertiginoso. A frase é do Giuseppe Minini. Esse caso do Kevin Spacey mostra pra gente como a sociedade hoje se habituou a não usurpar uma realidade, mas construir outra. Eu sou Deise Ciocari, jornalista, doutora em ciência política, e nesse vídeo a gente vai falar sobre essa cultura do cancelamento. Gente, antes de continuar o vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar os comentários, isso é super importante. E eu acho que esse vídeo ele é extremamente importante para mim, ele tem muito envolvimento, porque eu sempre pesquisei as relações da mídia com a política, né? Isso sempre foi meu tema de mestrado, de doutorado e de pós-doutorado, né? E quando eu vi esse caso do Kevin Spacey, né, a gente estava com esse movimento todo muito forte em cima do Me Too, mas aos poucos ele foi me remetendo muito a dois casos de uns atletas de 2014, o Lance Armstrong e o Oscar Pistorius. Eu publiquei um artigo em 2014, está numa revista da USP, está em várias outras revistas, mas a da USP é mais fácil de achar, em que eu falava justamente de como que a mídia se antecipou no julgamento desses dois atletas. Só para dar um resumo, o Lance Armstrong é o maior vencedor do Tour de France e ele foi pego no dos maiores esquemas de doping da história do ciclismo mundial e foi banido, né? Depois de um julgamento pelo judiciário, né, diga-se de passagem, ele foi banido. O Oscar Pistorius era então acusado de ter matado a namorada, uma atriz e modelo. Eu acompanhei os dois casos, a repercussão deles no Brasil e nos seus países de origem. Então, na África do Sul, que era a terra natal de Oscar Pistorius, e nos Estados Unidos, com Lance Armstrong. E a conclusão do trabalho, e aí, de novo, assim, é um trabalho científico, foi de que, e eu falo muito sobre isso, de que numa sociedade que prioriza o espetáculo, as únicas forças que realmente estão organizadas são as do espetáculo. O resto não está. A sociedade se dobra às manipulações do espetáculo. Eu sempre estudei muito como se manipulavam fotografias na política. E tanto nos dois casos, como do Oscar Pistorius e do Lance Armstrong, e aí procurem o artigo que as fotos estão todas lá, mas a construção imagética dos dois atletas, ela já levava uma condenação. Ninguém, em nenhuma hipótese, se perguntou se algum deles poderia ter sido inocente. Por exemplo, o Lance Armstrong, que foi o principal acusado, a gente já teve outras histórias. Tem o ciclista argentino, Alberto Contador, que já foi pego no doping, né? Agora, hoje, infelizmente, saiu um atleta brasileiro. Mas a gente está numa sociedade tão habituada a julgar e a condenar que a gente não espera mais os meios legais. É o achismo em detrimento do conhecimento. E a gente vê isso muito em redes sociais. Eu, então, que trabalho com isso... Gente, eu tô com minha cachorrinha no colo porque tá ventando muito, então eu tô me mexendo. Mas a gente vê muito nos comentários, acho que foi ontem que eu larguei um vídeo falando das eleições municipais de São Paulo e de dados do grande pesquisador Fernando Limonge. Algumas pessoas comentaram assim: mas eu aqui na borracharia ouvi que esse ano vai dar fulano de tal na prefeitura de São Paulo, no caso ano que vem. Você está errado, esses dados estão errados, não é assim que funciona. Gente, peraí, sabe? A pesquisa que eu publiquei ontem é uma pesquisa de 20, 30 anos, que demorou, que analisou 20, 30 anos. Então, como assim tu, com base no teu achismo, coloca por terra abaixo anos e anos de pesquisa? Daí não tô nem falando da minha pesquisa, tô falando do Fernando Limonge. E aí eu fico me perguntando, eu sempre falo isso assim, a gente não toca tambor pra maluco dançar. Eu não respondo mais comentário na internet, porque às vezes é de um achismo tão absurdo que eu penso, eu não vou perder meu tempo com isso, eu nem posso, sabe? Eu tenho que estudar, eu tenho que tocar as coisas. Mas as pessoas, elas só querem corroborar o ponto de vista delas. E elas vão embaladas numa sensação, num sentimento que é bem aquele efeito manada, sabe? Se um falou e é isso que tu quer acreditar, tu vai atrás disso e acabou. Então, lidar com política hoje é muito difícil, porque não importa o quanto tu apresente referência bibliográfica, dados, artigos, imagens, as pessoas só querem falar do ponto de vista delas. Até aqui no canal do YouTube, sabe? Às vezes as pessoas vêm aqui e falam tanta bobagem. É um negócio assim que eu que passei minha vida inteira na academia, eu jamais poderia chegar num congresso e dizer eu acho.
eu acho, estava completamente fora de cogitação. É de onde tu tá tirando cada afirmação do teu texto. Então é um pouco estarrecedor a gente ver como que a sociedade se entregou a esse tipo de achismo, né? No caso do Oscar Pistorius e do Lance Armstrong, ficou comprovado que a mídia, principalmente, e as pessoas culparam eles muito antes do judiciário. E o que a gente viu no caso do Kevin Spacey foi a mesma coisa. Tiraram ele da série House of Cards sem qualquer possibilidade de defesa dele, já acreditando que ele era o culpado. E aí agora a justiça declarou ele inocente. Essa cultura do cancelamento, ela vai tomando conta. Às vezes eu recebo comentários nas minhas redes sociais de como que tu fala com jornalista tal? Como que tu fala com jornalista tal? Às vezes eu me digno a responder e eu digo, olha, as duas pessoas, porque são pensamentos muito diferentes, as pessoas elas são completamente diferentes, mas elas me respeitam muito. E é muito louco que as pessoas elas não aceitem mais ouvir o contrário. Eu sempre falo aqui nos vídeos, democracia de senso, né? Tu só constrói um consenso através do dissenso. Se todo mundo pensasse igual, imagina que caos que seria. Então me preocupa muito quando eu vejo essa cultura do cancelamento acontecendo, esse revisionismo histórico acontecendo. Acho que a gente tem que trabalhar de hoje em diante e não ficar tentando reconstruir o passado. Esse caso do feminismo também, eu acho que tem alguns perigos, né? Existem sim diferenças históricas, eu sempre alerto para isso, mas a gente não pode exagerar, né? Tu não pode entrar numa onda condenatória só porque alguém falou alguma coisa, né? Eu sempre falo uma frase da Hannah Arendt que eu acho maravilhosa, né? Que basta uma discussão, uma crise política para que todos os direitos das mulheres sejam colocados em dúvida. Mas isso não pode cruzar uma linha do pensamento racional, né? E é isso que a gente tem feito. A gente tá toda hora cancelando alguém, a gente interpreta, a gente tira as coisas fora de contexto para corroborar aquilo que a gente quer ouvir. Isso é muito aquilo que eu já expliquei em outros vídeos, uma cultura do narcisismo. Só eu importo, só minha opinião importa, só ela é validada. Então eu não quero ouvir nada que seja contrário a mim. Isso veio com a guerra do Vietnã, né? Os americanos perderam a guerra, não entenderam como que perderam uma guerra que eles achavam que estava dada. E então eles começaram a buscar todas as formas possíveis para se defender, para se preservar e preservar as pessoas em torno deles, né? Que é o que o Christopher Lasch chama de clã. E aí, quando tu explica isso para alguém, as pessoas, manipuladora, tá distorcendo a realidade. Cara, assim, não é só o Christopher Lasch, tem vários outros autores que corroboram essa ideia, mas as pessoas não entendem. E aí a gente vai nesse sentido de, não, eu não posso estar errado, a minha sobrevivência é que interessa. E aí o que fizeram com Kevin Spacey, o que fizeram com várias outras pessoas, é como depois se só um pedido de desculpa fosse válido. A gente teve aquele caso daquele reitor de uma universidade de Santa Catarina que foi acusado sem provas através de uma delação premiada. Isso é uma coisa que a gente tem discutido muito e as pessoas de novo estão muito rebeldes, mas ele tirou a própria vida por causa de uma acusação que não foi comprovada. Então a gente está toda hora falando de moderação, de que as pessoas precisam recuar, mas não funciona. Porque, bem ou mal, é como Humberto Eco fala, né? A internet ela deu voz a uma geração de imbecis, infelizmente. E ainda tem gente que, por mais que tu dê todas as referências, eles vão aparecer aqui nos comentários para falar bobagem. Eu não respondo. Eu tava conversando com os meus amigos do Linha de Frente, agora eu tô fazendo até um desabafo aqui, mas eu tava conversando com os meus amigos do Linha de Frente e alguns deles me disseram que processam todos. Processam todo mundo que fala bobagem ali nos comentários ou que acusam o comentarista de ter dito alguma coisa que ele não disse, né? Que é desvirtuar a realidade. E ok, tá dentro do direito dele, né? Eu já falei que eu não respondo. E eu nem leio. Chegou uma hora assim que não vale mais a pena. Porque é tanta visão baseada em achismo. Essa, para mim, ontem, assim, dos dados da Prefeitura de São Paulo, eu fiquei completamente estarrecida. Eu disse, não é possível. Eu trouxe dados, eu trouxe números, referência bibliográfica. A galera fala porque ouviu ali no borracheiro. Gente, assim, não é possível que todas as pessoas sejam autoridade em tudo.
Tem uma desconexão hoje entre realidade. O Bertrand Russell falava sobre isso, né? Se tu tem alguma dúvida, consulta os fatos, não a tua bolha, não o teu achismo, não o que tu ouviu na esquina, né? Então tá muito difícil. Eu acho que no caso do Kevin Spacey, ah, vão pedir desculpa, mas isso não é o correto, não é o que vai salvar e não é o que vai resolver. Infelizmente, a gente está vivendo esse tipo de coisa. Teve aquela menina que sofreu um abuso e fez um aborto e a galera cancelou ela antes de qualquer coisa, antes de saber o que tinha acontecido. Então a gente está vivendo numa sociedade extremamente perigosa. Mas isso eu tenho um livro aqui atrás, mas isso é o que o Debord, que eu cito o tempo inteiro, em todos os vídeos, em todas as entrevistas que eu dou, o que o Debord sempre falou. Numa sociedade onde reina o espetáculo, as únicas forças que estão organizadas são aquelas que querem o espetáculo. O que é bom aparece, o que aparece é bom. Não interessa se é verdade ou não. Mas as pessoas ainda preferem acreditar no seu achismo e na sua bolha. Como eu disse recentemente, essa história do Kevin Spacey, no fim, todo mundo quer sangue.